Olá, irmãos, tudo bem? Vamos dar continuidade aí ao livro de Marcos. Nós paramos no 8:27, a confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia e de Filipe. Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestando-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Essa parte aqui que ele precisaria ser escarnecido e tal, não sei o que lá, que fala, irmãos, eu acredito que foi colocado, né? Tudo bem que Jesus veio no sentido dele, tinha que passar por isso mesmo, né? Mas não que os principais sacerdotes. É que Jesus já fazia desde quando ele era jovem, né? Ele já não gostava do modo que eles faziam e que a mão pesada deles, dos judeus, era sobre o povo. Jesus já não gostava disso. Então, por si só dele não gostar, e como eles eram muito enraizados nas tradições, por si só dele não gostar, já queriam matar, apedrejar, porque eles tinham esses negócios. Tem até hoje, né? De matar e apedrejar, ainda tem na lei. Eu não sei se eles cumprem, espero que eles não cumpram, mas existe, né? Tem na lei deles lá. Então Jesus era contra, então já sem querer a coisa já estava correndo para isso, né? Então já tinha, mas não que Jesus queria ou que acontecesse isso, né? Isso foi acontecendo devagar pelo que ele fazia, como que ele trabalhava, como que ele falava, o jeito que ele falava, como ele se comportava, né? Isso já fazia com que eles já tinham raiva dele, ódio dele, que queriam matar ele, né? E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. A parte só os dois, né? Jesus e Pedro. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, respondeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Essa parte aqui que Jesus falou para ele porque no entendimento de Pedro, né, ele não queria que Jesus passasse por aquilo, né? Não queria que Jesus sofresse. Então, de alguma forma, ele queria fazer com que Jesus não pensasse aquilo e que ele se sentisse melhor e que de repente não precisaria morrer, porque eles amavam muito Jesus, né? Mas só que também tem uma coisa, nós temos o mundo, os irmãos da luz e os irmãos das trevas. E sem querer, os irmãos das trevas, muitas vezes, eles não fazem com que a gente cometa o erro, mas eles colocam pequenas, sabe, assopram pequenas coisas na nossa cabeça. E se a gente já tem aquela vontade de fazer, um empurrãozinho, né? Um empurrãozinho já basta para você fazer. Então, provavelmente Jesus viu aquilo que estava em Pedro e que ele tinha que cumprir. Jesus já sabia que ele tinha que cumprir. Chegou numa altura da vida de Jesus, ele já sabia que ele tinha que cumprir, que ele tinha que padecer, que ele já sabia disso. Então, quando vinham falando disso para ele repensar, para sei lá, para não fazer aquilo, para fugir ou para fazer aquilo outro, Jesus já, não, mas espera aí, eu vim para fazer isso. E irmãos, né, da luz, da envergadura de Jesus, quando eles vêm para fazer alguma coisa, eles vêm e fazem. Não adianta querer falar ou colocar na cabeça ou dizer, eles vêm e fazem. Não tem, né, pessoas, irmãos como Jesus, né, eles vêm para fazer. Não adianta se falar, você não vai tirar isso da cabeça deles. Vamos lá para o 8:34. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo
e tome a sua cruz e siga-me. O bom, né? O bom seria a gente se negar, pegar tudo que a gente tem, né? Dar aos pobres, dividir, ou pegar um pobre e colocar dentro da nossa casa, dar banho, dar as coisas. Isso seria o ideal, né? Mas a gente muitas vezes não consegue fazer isso, entende? É difícil fazer isso. A gente ainda vai ter que evoluir muito, vai ter que reencarnar muito ainda para chegar num patamar desses, né? De evolução. Então é difícil, muito difícil. Então isso que Jesus fazia. Pegava, segue-me, né? Segue, pega a tua cruz e segue-me, né? Nesse sentido, porque Jesus também não tinha nada e também queria que as pessoas também não tivessem nada. Para seguir, porque a terra de Jesus, onde é que Jesus morava, o seu reino era no céu, ele já sabia. Porque veja bem, Jesus viu tantas coisas no deserto, lá nos 42 dias, né? Que ele ficou no deserto lá. Que não foi tentado por Satanás, mas Deus ficou mostrando para eles as coisas, né? Como é que seria. Depois, durante a vida dele, ele teve várias coisas bonitas que ele viu, que ele sentiu, ele chegou a flutuar, né? Com a presença de Deus muito forte dentro da vida dele. Então ele já sabia, então ele não tinha dúvida. Não é que nenhuma pessoa que muitas vezes está no esquecimento e que só de falar, só de ler, né? Precisa crer, né? Precisa crer naquilo, né? Então, por isso que a gente não alcança coisas maiores. Primeiro, porque a chave está desligada, né? O botão está desligado. O botão de ter dom disso, dom daquilo, dom de cura, dom de expulsar demônios, essa chave está virada, ela está guardada. Pode vir a ser virada, ligado isso, se a gente correr atrás, fazer as nossas partes. Mas quem quer correr atrás? Quem quer ajudar? Quem quer fazer, né? Todo mundo está vivendo para si. Então, quem faz um pouquinho, né? Tipo, eu estou fazendo um pouquinho que eu faço, que eu venho aqui e falo do que eu acho, do que eu acredito para os irmãos, né? Já é pouco, né? Eu faço alguma coisinha, mas é pouco. Então, tipo, a gente tinha que fazer mais, mas é difícil, é complicado. Então, Jesus, ele se doava a fazer as coisas que era mais fácil para ele, porque ele já tinha visto, viu, né? É diferente. A gente sentia a presença de Deus, do Pai, dos irmãos espirituais 24 horas por dia. É uma coisa muito forte, muito boa. Jesus veio fazer uma coisa muito grande, né? Por isso que ele tinha que ter essa presença de Deus na vida dele o tempo todo, né? 35, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, cada um que quer viver a sua vida vai perder. Vai perder o quê? Porque vai se contaminar, vai entrar em promiscuidade, vai entrar em gula, vai entrar em ter posses, vai entrar em ter aquilo, tem aquilo, vai entrar em passar os outros para trás, não vai fazer a reforma íntima. Desencarnando, morrendo, vai para um umbral para se limpar. Então, não vai ganhar os céus, vai ter que vir de novo. E cada um que se negar a sua vida, ganhará os céus. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo se perder a sua alma. Só que as pessoas não entendiam, né? Que hoje em dia já está mais fácil da gente entender o que é a alma, o que a gente veio fazer, de onde é que a gente veio, para onde a gente vai, ficar mais fácil de nós compreendermos isso. Mas o pessoal naquela época era muito difícil. Por isso que os evangelhos foram escritos lá, mas principalmente para as outras gerações que viriam, né? Até hoje, irmãos, depois de 2000 anos, tem gente que não entende. Então é complicado. Ou que daria ao homem pelo resgate de sua alma, quer dizer, quanto que vale o resgate da sua alma, né? Você não limpa o umbral. Para você ir para as esferas superiores, grandes esferas, de repente não precisar mais encarnar, de repente não precisar mais voltar para o mundo baixo, de repente não precisar mais sofrer, né? Viver em mundos celestiais, nossa, que maravilha, né? Porquanto qualquer que entra esta geração adúltera e pecadora, se envergonhará de mim e das minhas palavras. Porque qualquer um que está fazendo essas coisas ruins vai se envergonhar de Jesus quando vê ele e não vai gostar da palavra de Deus, né? Porque isso joga contra, né? O que Jesus fala. Também o Filho do Homem se envergonhar dele, porque vai falar, né? Apartai-vos de mim que não vos conheço. Quando vier da glória de seu Pai com os santos anjos. Então isso daí, Jesus, né? Como diz, está chegando o final desse ciclo, né, irmãos? Eu acredito, chegando no final desse ciclo, as coisas que estão acontecendo. E vai acontecer bastante coisa. Dizia-lhes também, em verdade vos digo que dos que aqui estão,
Alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Provarão a morte, irmão, todo mundo vai provar a morte, né? De repente, tem muitas versões nesse sentido, né? Nesse parágrafo aí, né? Nesses parágrafos, né? Vamos nesse parágrafo. Se você for muito bom, fazer muito certinho as coisas, né? Os apóstolos certinho, não vão ver a morte. Então não vão para um umbral, vão para um mundo celestial, para um mundo melhor. Então vai ser só alegria. E com o passar das reencarnações, com o passar dos anos, né, tem pessoas também que vão ser elevados, né? Vão ser transmigrados, vão para um lugar melhor, vão para planetas melhores, vão para mundos melhores, né? Mas também terá pessoas que vão para mundos piores também, né? A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, que em extremos brancos, em extremo brancos, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Um branco celestial, né? E apareceu-lhe Elias com Moisés. Elias é a reencarnação de João. E Moisés falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eu acho que essa parte, assim, já falei no Mateus, eu acho que não vou demorar muito aqui, mas eu acho que não existiu essa parte dessa transfiguração. É muita coisa, né, para Jesus se transfigurar no corpo, é uma coisa que vai contra, né, as leis divinas. Não que Deus não possa fazer, não que Jesus não possa fazer isso, né? Jesus pode fazer isso, Deus pode fazer muito mais. Mas não sei, pode ser que aconteceu. Não estou dizendo que não aconteceu, só estou dizendo que eu não sei, se eu não acredito nisso que aconteceu. E essa transfiguração, a transfiguração. Porque tem muita coisa envolvida no espírito para ele se transfigurar, né? Porque Jesus está em corpo, está em carne, de repente transfigurar, aparecer luz. Não sei, sinceramente, eu não sei. Eu não acredito particularmente que essa parte aconteceu. Pode ter acontecido um pouquinho mais diferente, e daí quem escreveu e colocou um pouco mais do que aconteceu, para mostrar a divindade de Jesus, né? Jesus como filho. Todo mundo fala, né? Jesus é o filho de Deus. Sim, nós também somos filhos de Deus. Jesus não é Deus, é assim como nós também não somos. Jesus não é Deus, assim como nós também não somos. Só existe um Deus que é Deus, Todo-Poderoso, que está no céu. Jesus é filho de Deus, assim como nós somos criatura de Deus, assim como Jesus foi criado também. Jesus é muito mais evoluído porque é muito um espírito mais antigo do que nós que estamos aqui na Terra. Mas perante o universo tem espíritos muito mais evoluídos que Jesus também. Ressuscitar dos mortos, depois a gente vai falar um pouco mais na frente. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dos mortos. Eles também não entendiam. Eu acho que essa parte entre ressuscitar dos mortos, eu acredito que também não foi falado, isso foi colocado depois. Eu vou falar lá na frente porque eu não acredito. Já falei em Mateus, quem viu Mateus sabe o que eu estou falando. Aí, e interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado, sofrido, né? Então Elias veio, que era João, né? Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram como dele está escrito. Aqui está falando aqui de Elias, de João, né? Que Elias é a reencarnação de João.
14, acho que dá para ler mais desse pedaço. O jovem lunático da 15. Acho que eu vou parar por aqui, irmãos. Paramos então no 9, 14, o jovem lunático, tá bom, irmãos? Deus abençoe e a paz de Deus.